castelo forte é o nosso Deus. Então, eu vou colocar aí. Mas assim, por que eu trouxe 2 gráficos? Porque para falar desse tema, contemplando Cristo em toda a Escritura, eu coloquei o A lá, mas não sei se tinha A, professor, depois deixa eu ver. Toda a Escritura, estava toda a Escritura lá no cartaz, eu fiquei meio... Mas eu pus um A, por vício. Em toda a Escritura, por que é importante isso? Você tem alguma ideia? Pode ter qualquer ideia. Não é de certo ou errado, eu tive uma ideia. Eu acho que é importante Cristo em toda a Escritura porque 3 pontinhos, e aí você entra. Oi? Entendi. Obrigado. Eu fiquei pensando nisso, sabe, quando eu li um texto em Gálatas. Tem um texto em Gálatas que ele chama muito minha atenção, que quando Paulo escreve para eles, ele fala bem assim, Gálatas no capítulo 3, a partir do verso 15, ele fala bem assim: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Rapaz, se a gente faz isso no seminário é reprovado. Por quê? Porque Paulo ele pega uma promessa feita a Abraão no Gênesis 12 e diz, porque quando ele chega para Abraão e fala, vou abençoar você e a sua descendência. A gente fica imaginando que são os filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos. E aí Paulo vem trazer um argumento do plural para o singular. Ele fala assim, o que ele está dizendo aqui é sobre o descendente. Esse é mais um desses textos na Escritura, do porquê que é importante contemplar Cristo em toda a Escritura. Porque é sobre ele. O argumento de Paulo, de fato, Deus abençoou Abraão, seus filhos, mas onde ele queria chegar era no descendente, que é Cristo. Então era sobre ele. Sabe, quando disse para a mulher, olha, eu vou colocar inimizade, Eva, entre a descendência da serpente e o teu descendente. Aí você fica assim, os filhos, né? E é isso mesmo. Quem é que pensaria outra coisa naquela época? Os filhos. Mas alguém disse, sim, os filhos, até que viesse o filho. Então, por isso que é importante contemplar Cristo em toda a Escritura, porque desde o Éden, nós estamos esperando o descendente. E Paulo vai argumentar lá no livro de Gálatas, lá na frente, que olha, é Cristo, o descendente. Bom, além disso tem os textos que nós vimos, mas eu vou mostrar primeiro este gráfico, porque afinal de contas, ele disse que se eu apontasse para a tela ou apontasse para lá ia resolver. Resolveu. O que diz aí? Ele disse. A questão é, e o que a gente faz? Quando as pessoas vão para o seminário estudar, isso não resolve tão fácil, porque tem vários livros publicados sobre essa questão de cristocentrismo, de entender que Jesus é o centro das Escrituras. É que as pessoas vão estudando, falando assim, mas o centro como? Porque saber que ele é o centro, ok, mas de que jeito? E isso não está muito claro, não é fácil de responder. Então nós vamos ler autores mais antigos, século XIX, em que eles vão falar assim, Cristo é tão importante que ele está por detrás de cada letra das Escrituras. Ficou meio místico, não ficou? Ficou meio Então se eu estiver lendo uma letra errada aqui, eu jogo Jesus para o buraco, como é que é?
Ou então, cada palavra fala de Jesus. Eu entendo quando as pessoas falam isso, é uma coisa mais poética, sabe? Sabe, cada texto fala de Jesus, verdade. Mas de que jeito? Até para pregar a Escritura expositivamente, como muita gente fala hoje, para você expor as Escrituras, também não está claro de que jeito que é isso. Você pode pegar um estilo, vou pegar um nome mais conhecido, tá bom? Não vou pegar o seu, vou pegar do Augustus, tá bom? Vou falar assim, o Augustus Nicodemos, quando ele vai expor um texto, ele vai verso a verso. É um jeito de expor, é único? Não. Ele não era da época do discurso, entende? Ele está meio atrasado e tal. Se fosse o Wendell lendo o texto, ele está interessado no discurso. Tem muita coisa num texto, como tem muita coisa numa carta que você recebia no passado. Como às vezes tem muita coisa num WhatsApp que alguém te escreve. Mas você sabe, mas qual que era o ponto central? Não tem isso? Resume para mim. Ou então pede para a inteligência artificial resumir para você. Enfim, hoje tem 1000 jeitos, né? Resume para mim. Você tem várias coisas no texto, mas o que é sobre Cristo? Cada palavra? Cada sentença? Cada linha? Ou a ideia do texto? Então existe mais de um jeito de você. Quem quer ver atrás de cada linha? Veja, eu venho de uma outra escola que quer entender os discursos e entender como é que os discursos falam sobre Jesus. E todos os discursos da Escritura falam dele. Porque não tem como fazer a mística de desenterrar as letrinhas e ver o que está por trás. Nem é muito produtivo fazer isso. Então, a nossa questão é com os discursos. E é por isso então que eu trouxe este gráfico. Passou? Uhul. Alô? Eu estou indo para frente, para trás? Já foi? Próximo? Aí. Nós vimos as passagens, essas são as passagens clássicas, não é? Clássicas. Porque Jesus falou isso aí, ó. Jesus falou, olha, lemos Moisés, os profetas, os salmos. Por que ele falou desse jeito? Porque a Bíblia hebraica ela é dividida nos livros diferente do modo como nós temos a nossa Bíblia. A nossa Bíblia é ela é dividida mais por assuntos. Então pega livros históricos, livros poéticos, livros de profetas, e você vai separando. Mas a própria Escritura não faz esse tipo de distinção. Várias vezes os salmistas são citados como profetas. Alguns livros históricos você não entenderia que é profecia, mas eles estão sendo usados na Bíblia como tal. Na Bíblia hebraica, você tem uma divisão que é a lei, os profetas e os escritos. Então a lei começa com Gênesis, os profetas começam com Isaías, não é com Isaías, começa com Daniel, Reis, já lembro já. E os escritos começam com os Salmos. Os escritos começam com Salmos. É por isso que quando ele pegou esse topete de cada um. Quando ele falou os Salmos, ele está falando da Escritura como um todo. Toda a Escritura fala dele. As outras passagens dizem a mesma coisa. Era importante que se cumprisse acerca dele o que está escrito em toda a Escritura. Em qualquer tipologia, em qualquer gênero literário. Então, tudo que está dito nas Escrituras tem Jesus lá. Não tem como escapar disso. Isso a gente já sabe. Ele está lá. Mas aí eu coloquei num gráfico. De novo? Está em loop? Alô? Oi? Aí o dedo fica nervoso, aí você aperta várias vezes, entendeu? Não devia. Tem um atrasozinho, entendeu? Entre a sua indignação e a tela. Vamos com calma. Não é essa. Ó céus. Deus amado, foi tudo para frente. Eu acho que eu estou entendendo para frente como para trás, e para trás como para frente, entende?
Aí. Pronto. Eu acho que para frente é para a esquerda. Eu jamais imaginaria isso, que eu não sou canhoto. Sou eu. É o negócio da coxinha, por onde você come, né? Eu sabia que... Por isso que dá confusão, entende? Gente, sou eu que estava torto o tempo todo. É muito legal isso. Esse gráfico aí, que inclusive é o do Miles Van Pelt. Ele é professor do seminário reformado, teológico reformado lá em Jackson. Acho que é Jackson que ele está. Tem vários RTS por aí. E ele tem esse gráfico que é muito interessante, mas é claro, ele precisa de uma adaptaçãozinha. E eu fiz, vocês vão saber o original. Depois eu passo o material para você, Wendel, e passa para quem quiser, que aí você pode clicar ali e ver o material dele por ele mesmo, tá bom? Eu só peguei o gráfico que eu achei interessante, fiz um ajuste, dei uma brasileirada e pronto, estamos felizes. Isso aqui... Hã? Pode, tranquilo. Oi? É claro. Então, esse gráfico é o quê? É o Antigo Testamento, estão vendo lá, não é? Todos os livros do Antigo Testamento estão aí. Claro, eu dei uma enxugada. 1ª e 2ª Crônicas, 1º e 2º Samuel, eu coloco só Crônicas, Samuel, tá? Então, por isso que aparecem menos nomes. Mas todos os livros estão aí, ok? E divididos como a lei, profetas, que começa com Josué. Aí você fala, Josué não é livro histórico? Claro que é. Mas qual é a perspectiva? É profética. É como Apocalipse. Apocalipse é escrito a partir de uma perspectiva profética. Então, é isso que nós temos no Antigo Testamento. Só que aí você tem mais. Eles falaram, aperta aqui que vai ter uma luzinha. Aqui eu estou escrevendo, ó. Estão me ouvindo? De costas? Então. Prólogo pactual, ou seja, tem uma introdução pactual em Gênesis. Aqui é a lei, né? Moisés, os profetas e os salmos, que são os escritos, todos esses aqui, tá? Aqui eu tenho basicamente pacto, história do pacto e vida no pacto. Os escritos são mais sobre a vivência no pacto. Os profetas são mais sobre a história do pacto e o Pentateuco é mais sobre pacto. Por quê? Porque os principais pactos acontecem no Pentateuco. Eu vou mostrar um outro gráfico depois das alianças. Porque você tem desde a criação, lembra de Jeremias 33, 20? Quando ele está, Deus fala assim, olha, 33, 20, acho que é isso. Jeremias. Tá bom, obrigado. Jeremias, se alguém achou, pode ler. 33, 20. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, aí você invalidaria a aliança com Davi. Ou seja, o que ele está dizendo é, eu não vou invalidar a aliança com Davi, tão certo como a minha criação eu não vou mudá-la. Haverá dia e noite, quer haja ímpios ou crentes. Haverá dia e noite. Então, você tem desde essa aliança inicial, que nós presbiterianos não falamos muito dela, que é essa aliança da criação. Nós trabalhamos geralmente, presbiterianos trabalham mais a partir do pacto de obras com Adão, é o mais comum. Mas há outros grupos reformados que trabalham discutindo essa questão da aliança da criação, até você ter a aliança de paz no final. Entre essa aliança da criação e a aliança de paz, você tem uma aliança com Adão, depois você tem uma aliança com Noé. Com quem? Noé, isso. Depois com Abraão, Isaac e Jacó, né? Geralmente é Abraão, Isaac e Jacó. E depois Moisés, depois Davi, e depois Salomão não. Depois de Davi vem os profetas falando de uma nova aliança.
Mas aí só acontece a nova quando ela é nova, com Jesus. A nova aliança, certo? Então, eu tenho todo esse percurso, e isso é muito típico do reformado presbiteriano. Ter uma teologia da aliança bem desenvolvida, que te ajuda a perceber melhor Cristo em toda a Escritura. Mas antes, é só esse passeio aqui. Veja os livros da Bíblia. No Pentateuco, onde você tem a maioria dos pactos, eles são realizados no Pentateuco. Basicamente, o único que é externo é com Davi. E os pactos, eles são muito interessantes, essas alianças, porque existem sinais. Quais são os 2 sacramentos da igreja hoje? Ceia e o batismo. Qual é o sinal visível que você tem no batismo? A água, não é? A água e pronto, é um sinal visível, a gente costuma dizer, de uma graça invisível. O Espírito Santo te alcança e visivelmente nós olhamos isso, colocando um sinal e dizendo, bem-vindo, você é dos nossos. E a Santa Ceia? É o pão e o cálice, certo? Isso é sacramento. Você vê alguma coisa de uma promessa que foi feita. Qual é a promessa com relação ao batismo? É ser recebido na família de Deus, entrar no pacto, não é isso? E qual é a promessa com relação à Santa Ceia? A manutenção no pacto. Se você come a carne de Cristo e bebe do seu sangue, você terá vida. Não é isso? Então, todas as vezes em que acontece um sacramento, tem um sinal visível por causa de uma promessa que Deus fez, quer a gente tenha lido sobre ela, ouvido ou não. Porque nem toda, igual a promessa para Davi, a gente vai descobrir lá no Salmo 89 que a coisa foi dita. Você não sabe disso antes, mas foi dito. Você sabe por inferência de outras passagens, mas não especificamente. Então, cada momento de aliança, você tem aí um sacramento. Quando Deus faz depois de criar todas as coisas, ele coloca uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que ele diz sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se você pegar, morre. O que ele disse sobre a árvore da vida? Então, mas não tinha dito nada antes, tinha? Antes você ficava assim, ó, cri, cri. Mas ele talvez tenha dito alguma coisa, assim como Caim e Abel vão apresentar sacrifício, quem os instruiu para fazer isso? Tem coisas que foram ditas que nós não sabemos, que não está escrito para a gente. Mas, seja o que for, está meio claro, por causa de vários outros textos da Bíblia, que a árvore da vida, a pessoa se alimenta dela e vive. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, quem se alimenta dela, morre. Então, eu tenho 2 sacramentos aqui. 2 árvores, certo? Depois com Noé, qual é o sacramento? Qual é o sinal visível? Ainda bem que vocês vieram. Estava nervoso já aqui. Falei, eu sei que a gente fica meio com medo de falar arco-íris hoje, mas é isso mesmo. Arco-íris. Se bem que podia até fazer o arco-íris clássico mesmo, ele é um círculo, né? Ia ser tão legal, né? Uma aliança, ia ser bonito. Mas, enfim, é esticar demais a corda. Não sei se Deus queria falar isso, mas... pois é. Fazer o contrário, pelo menos. Mas, enfim, o sacramento foi um sinal, com 7 cores colocado nos céus, e você olha para aquele sinal e fala o quê? A promessa de preservação da vida, certo? Depois com Abraão, qual é o sacramento? É uma faca, de pedra devia ser, uma bênção, meninos. Pegar menininho novinho, 8 dias, as esposas não iam gostar, traz a pedra lá, Wendel. Aí ele traz a pedra e, chega aí.
e plaft. Então, esse é o sinal visível para dizer, vocês são do meu povo. Esse é o sacramento, era o sacramento. Depois de Abraão veio quem? Abraão, Isaque e Jacó. E depois? Moisés. Qual era o sacramento? É debatível, porque tem tanta coisa importante, que é muito difícil fazer uma escolha assim. Você pode escolher a Páscoa, o Cordeiro da Páscoa. Você pode escolher as tábuas da lei. Eu ficaria mais com as tábuas da lei, porque ele faz promessas com relação à Escritura. Então, com da Páscoa também tem promessa. Esse aqui é o X, entendeu? Então, difícil, a área cinza deixa por aí. Mas são sinais visíveis, tanto o cordeiro morto, ou como a palavra de Deus guiando o povo, são sinais visíveis do cuidado de Deus com o seu povo. Tudo bem? Davi, qual é o sacramento? Havaí 5.0, 1968, cara. Passou até 72, eu acho. Era legal. Agora está de novo aí, com a mesma música. Davi. Não. Quase. O trono. Porque Deus disse isso claramente, sabe? Não vai faltar, tem a ver com dinastia, quem se assente no trono. Não faltará quem se assente no trono. Então, esse é um sacramento. E, aliás, é o sacramento que deixou o povo de Deus do passado mais de cabelo em pé. Por quê? Porque várias vezes eles ficaram sem. Depois que as duas tribos desaparecem, e Israel não é mais uma nação, e está sob dominação aí de outros, e chega no Novo Testamento aquela coisa meio lusco-fusco, não é uma nação, são os romanos que mandam, eles são cheios de vontade, cheios de gente religiosa falando e acontecendo, mas eles não são uma nação. E eles não têm um rei. Herodes não é o rei deles. Então não dá uma pulga atrás da orelha e fala assim, Deus, cadê o rei? Porque Deus disse que não faltaria quem se assentasse no trono. Então o trono era um sinal visível de que Deus cumpre a sua promessa de não haver que falte quem sente nesse trono. Ok? Como é que eu sei mais disso? Por causa daquelas palavras iniciais no livro de Atos. Aqueles discursos, o que alguém disse lá numa certa hora? O que estava acontecendo? Os caras vendo gentios, o que é isso? Os caras estão entrando para a fé também, o que está acontecendo aqui? E aí eles falam do tal do tabernáculo caído de Davi, que está sendo restaurado. Então alguém viu naquela muvuca toda, de Espírito Santo, as pessoas sem entender bem o que está acontecendo, gentios vindo à fé, eles viram nessa coisa toda um sinal de que tem um trono sendo restaurado. E por que eu estou falando de todos esses sacramentos? Qual é o sacramento da nova aliança? Bom, batismo e ceia que a gente faz aqui, não é? Mas em Jesus, aí pronto, você junta tudo. Agora você percebe o quanto que ele está em toda a Escritura. Por quê? Vamos de trás para frente. Quer dizer, de Jesus para trás. Ele é o cordeiro que vai ser morto, que foi morto em nosso favor. Certo? Volta um pouquinho. Ele é o rei dos reis. Você não está vendo um trono com cara de trono. Você vê Jesus entrando no jumentinho, cheio de pobres jogando roupinha no chão, folha, e os ricos olhando aquela cena falando assim, gente, que patético, o crente é patético. Olha só, eu fico imaginando Pilatos olhando para a cara de Jesus. Aquela cara assim quer dizer que você é o rei. E o cara naquela posição de poder. E aí tem que ouvir de Jesus, ainda você só tem esse poder porque vem do alto, entende? Mas sempre o pessoal olhando com aquela cara. Então,
Jesus é o Rei dos Reis, ele é aquele que se assenta no trono. Volta para a aliança anterior, Moisés. Se for a Escritura, ele é o que, Jesus? Ele é a palavra. Se for o Cordeiro, ele é o quê? Então não fica ruim, entendeu? Está por ali. Voltando para cá, é a aliança com Abraão. Abraão era a circuncisão. Como é que isso se cumpre em Jesus Cristo? Esses temas, eles perpassam a Escritura inteira. Nós fomos circuncidados nele. Ele foi levado ao 8º dia para ser circuncidado. Mas é que o que significava a circuncisão era remover parte da carne. Na circuncisão você remove parte da carne e era feita só no menino. A circuncisão que Jesus faz, ele remove toda a carne. Negócio violento, né? Ele não precisa nem de faca. Ele faz isso nesse processo que nós nem entendemos direito. Volta uma, qual é a aliança? Noé, o arco. É uma aliança de preservação. Jesus tem alguma coisa a ver com isso? De que jeito? Novo céu e nova terra. Porque o arco-íris é sempre o prenúncio disso. É sempre o prenúncio disso. E que Deus cuida de pessoas e de animais. E Jesus mostrou esse cuidado, na verdade. E a outra aliança com Adão. O descendente. Só que o descendente que foi perfeitamente obediente. Diferente do primeiro Adão, o segundo Adão obedeceu plenamente. O que isso interessa para nós? Saber que Jesus cumpre todas as alianças nele. É porque o que você vai ler aqui, nesses textos, você não vai ler histórias aleatórias. Eu vou ler agora Gênesis, agora eu vou ler Isaías. Sabe, isso tem um percurso. O percurso é esse aqui. É sobre o pacto, é sobre a história do pacto, é sobre a vida no pacto. Tem um percurso. Mas não para aí. E agora que está de cabeça para cima, ele vai certo. Gente do céu, minha cabeça estava dando nó. Você aperta para um lado e vai para o outro. Trouxa. Isso que dá não ser mineiro, entendeu? Você se enrola todo. O Novo Testamento também é Escritura. E ele tem um desenho parecido. Assim como você tem o Pentateuco, falando sobre a lei, o que Jesus fala sobre... Ele tem uma nova lei, não tem? Então, os evangelhos vão dar conta de falar dessas coisas de Jesus. Afinal de contas, eu não sei se vocês já perceberam, inclusive, na Bíblia existe uma coisa em estudos de narrativa, que são cenas padrão. Então, existem cenas padrão. Elas se repetem de caso pensado. Aliás, repetição na Escritura e na cultura da época é sempre de caso pensado. É por isso que quando um empregado de Abraão vai procurar esposa para Isaac, ele chega e fala do jeitinho que Abraão falou. E repete tudo de novo. E se alguém tiver que contar alguma coisa, repete tudo outra vez. Por quê? Quando a pessoa repete, você tem a chance de observar se ela disse tudo o que devia ser dito. Sabe que nem quando chama Sansão? Primeiro aparece um anjo para a mulher. O marido fica todo oriçado. Por que eu não vejo esse anjo? Ela veio? Que história é essa? Não sei o quê. E ela vai e conta para ele o que o anjo disse. Detalhe. O anjo disse umas coisas, ela não conta tudo. Como você está acostumado nessa altura do campeonato a prestar atenção nas repetições da Escritura, fala assim, ela não contou tudo. Ela deixou de lado só um detalhe, que ele seria o libertador de Israel, que é o foco do livro, ou da história de Sansão. A única coisa que ela deixou de fora
era o que ele faria. Então essas coisas são extremamente importantes para você ficar fisgando. Qual é a pegada aqui? Ok? Bom, quando você olha para essas histórias todas, elas não são histórias desconectadas. Elas têm essas repetições. Quando eu falei da cena padrão, ela é muito importante, especialmente quando você fala do primeiro Moisés e o segundo Moisés. Primeiro Adão, segundo Adão. Porque Jesus está sempre cumprindo o papel de alguém que não cumpriu. Adão não cumpriu na obediência, Moisés foi fiel na casa do Senhor, mas não em toda a casa do Senhor. Ele não foi fiel totalmente, mas há um que foi, que é Jesus. Então, quando você olha a cena padrão, é assim. Sabe quando o profeta fala no Antigo Testamento, do Egito chamei meu filho? Quem de nós imaginaria, porque do Egito chamei meu filho, é o povo dele que ele tirou e fez ser uma nação chamada Israel. Só que isso foi aplicado para Jesus. Do Egito chamei meu filho. E aí você olha e fala assim, opa, tem uns paralelos aqui. Descer para o Egito. Descer para o Egito. Sair do Egito carregado de riqueza. Sair do Egito carregado com a riqueza. Ele é a pérola de grande valor. Então Jesus não faz, José e Maria não saem cheios de ouro e prata. Ele sai com a verdadeira riqueza. Falar num monte. Ouvir de Deus a aprovação. Convocar pessoas para segui-lo, para fazerem parte do povo. Sabe, Jesus Cristo está organizando o novo Israel, que é composto do Israel, nação antiga, e de outros. Então, ele está compondo, ele é o outro Moisés. Você imagina, a gente estudar isso aqui é lindo de ver hoje, mas isso não é bonito de viver quando você está na época. Eu fico imaginando, rapaz, eu sou de uma religião milenar, e tem um homem aí falando que esse negócio de seguir Moisés não é nada? Que história é essa? Tem 1000 anos que minha família está aqui nesse lugar, seguindo Moisés, e vê um cara dizer que tem alguém que é maior que Moisés. Que história é essa? Não é fácil, sabe? Não é fácil. Por muito menos que isso a gente briga em família. Família é assim, fez 3 vezes e virou tradição. Foi que nem um rapaz de uma congregação. A congregação tinha malha 3 anos. Aí eu falei uma coisa lá, a gente podia fazer isso assim na sala, tal, mudar um horário. Ele falou, a gente não costuma fazer desse jeito. Eu falei, o que você está falando, cara? Você não tem 3 anos nesse lugar, como a gente não costuma fazer desse jeito? Que história é essa? A gente gosta de criar confusão, e você imagina a confusão na cabeça dessas pessoas, quando eles têm que relativizar o que eles tinham tanta certeza, e abraçar outra proposta que Deus estava mostrando para eles. Chega Jesus e fala assim, vocês gostam de Abraão, antes de Abraão existir, eu sou. Rapaz, é atrevimento, né? Muito. Ou ele tem certeza do que ele está falando, e ele é mesmo, ou ele é um atrevido e quer apanhar. Porque o pessoal trincava os dentes de raiva, não é? Queria matá-lo. Quando você mexe em coisa religiosa, essa é a vontade, de matar mesmo. E eles queriam matar Jesus, de tão diferente que era ouvir isso. Mas quando a gente estuda hoje, meu Deus, olha para esse gráfico aqui, eu fico felizão. Falei, meu Deus do céu, além de ter uma introdução pactual, eu tenho uma conclusão pactual em Apocalipse. Eu tenho no Novo Testamento, igualmente, o pacto. Os evangelhos me falam mais sobre Jesus, a nova aliança. Eu tenho a história do pacto no livro de Atos, especialmente dessa transição de como que esse pacto que aconteceu, Jesus encarnou. O Lucas diz exatamente assim para Teófilo, não é? Em Atos eu vou continuar a contar para você como que as obras de Jesus continuaram a acontecer via Espírito Santo. Então, ele vai falar da história. E aí você tem as cartas. As cartas são igrejas que começaram a viver no Evangelho e arrumaram problema porque é cheio de gente pecadora. Então, cada igreja arruma problemas de um tipo ou de outro, e é assim que a gente segue a vida. Cuidando dos problemas, disciplinando, chamando atenção, lembrando da aliança,
lembrando da aliança o tempo inteiro. Então nós fazemos de modo muito parecido. Essa vida no pacto é você ler essas cartas do Novo Testamento e perceber que, gente, um monte de cartas dizendo como é que eles resolveram problemas. E isso ajuda a gente até hoje. Como é que eles resolveram problemas? Ou, no Antigo Testamento, como é que os escritos de sabedoria resolviam problemas? Ou apontavam como boca de Deus o que Deus aprovou que deve ser escrito e que Deus fala assim, pode falar aqui assim mesmo, pode falar comigo. Então o salmista fala, Deus, o Senhor esqueceu de ser bom? O Senhor não se preocupa comigo? O Senhor esqueceu que eu estou aqui? Ou você nunca passou pela cena de achar que Deus está fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção em você? Então, se você passa por esse dia e você pensou em falar isso, Deus disse assim, meu escritor, escreva isso em meu nome, para que as pessoas possam usar isso, porque às vezes acontece isso mesmo. Às vezes Deus vira as costas, a gente fica perdido e fala, Deus, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor cansou de ser bom? E por quê? Deus disse, pode usar essa linguagem comigo, primeiro porque eu aguento, e segundo, é um jeito que eu chancelo para vocês falarem comigo. Porque é muito difícil mesmo, se eu não guiar vocês, é mais ou menos no estilo que Jesus falou, sem Ele, nós fazemos nada. A gente não pensa muito nisso, né? Leva muito a sério. Porque a gente tem um pouco de potência, sabe? Você consegue fazer coisas. Como sem Ele? É o fazendeiro que falou assim, missionário visitando o fazendeiro, deve conhecer essa história, né? Missionário visitando o fazendeiro e vendo as coisas que ele plantou, fez, edificou, construiu. E o missionário, graças a Deus, graças a Deus. E o fazendeiro ficando chateado com aquilo. Porque aí chegou uma hora que o fazendeiro não se aguentou e falou assim, você tinha que ver como é que estava essa terra aqui quando era só Deus cuidando. Tá? Era um matão, beleza? Eu rocei esse negócio, trinchei esse chão, tranquei esse chão, abri semente, construí. Eu fiz. É claro que todo crente sabe que você fez, mas se não fosse Deus, você não faria. A gente está tranquilo quanto a isso, né? Estamos em casa? Ok. Quando você olhar para os livros da Escritura, passe a pensá-los então de modo um pouco mais organizado. Por quê? Porque a gente foi criado à imagem de Deus, só por isso. É por isso que a gente organiza coisas. Se você não faz isso em casa, organiza sua gaveta, seu quarto, pode chamar a atenção que está faltando alguma coisa da imagem de Deus em você. Chega e fala assim, querido, eu estou com dificuldade de perceber a imagem de Deus em você, porque seu guarda-roupa está uma zona. Eu não estou entendendo, se você é a imagem de Deus, a sua vida não poderia estar dessa forma. Por favor, espelhe melhor o seu Criador. Não é bonito isso? Gente, eu usaria isso. Eu usaria contra vocês, assim, né? Claro. E vão usar contra mim, porque nós fazemos assim várias vezes. Nós às vezes não queremos fazer, mas é bom alguém nos lembrar que, gente, nós somos imagem de Deus. E uma das coisas que a gente faz é organizar e estruturar as coisas para que elas funcionem bem. Ok? Então, quando vocês pensarem em ler a Bíblia de novo, sei lá, inventa uma leitura aí que contemple isso aqui, entendeu? Que faça diferente, pegue esse tipo de ajuste e você vá pensando. Não é só uma leitura para decorar textos, isso é bom, tem o seu lado valioso, mas nós precisamos de mais do que textos decorados. Eu preciso de relações. Eu preciso entender quais são aquelas relações, especialmente relações. Então, lê o Pentateuco. Oh Deus, obrigado pelo Pentateuco. Porque no Pentateuco nós vemos as principais alianças acontecendo. E elas vão governar tudo mais para que venha o descendente. Porque foi desde o começo assim, o descendente da mulher, o descendente de Abraão. Depois é que começa a ideia de filho, ou um Messias, ou ungido, mas é sempre à espera de um descendente. Por quê? Que Jesus falou, é sobre isso o assunto. É sobre isso o assunto. Querem perguntar alguma coisa desse gráfico? Sim? Qual seria, então, a diferença primordial entre nós enxergarmos Cristo em toda a Escritura
e usarmos como uma espécie de chave hermenêutica para ler a Escritura a partir dele. Existiria alguma diferença nesse sentido? Não sei. Deixa eu ver. As Escrituras falam de mim. Como? Eu tenho que conseguir responder isso. Aí isso a gente vai fazer uma tentativa de resposta. Acho que nenhum de nós tem uma resposta taxativa, única. A minha resposta é que ele não está de trás de cada versículo, mas ele está sempre no discurso. De que jeito? Talvez a gente falando de que jeito, a gente tente clarear isso, né? De que jeito? Por exemplo, acho que o texto que eu vou ter que pregar domingo que vem, vou ter porque é ordem, entendeu? Mandou, você tem que pregar. Pastores são assim, que manda, o outro obedece. 24. Segundo livro dos Reis, 17, a partir do verso 24, que é o capítulo 17 do segundo livro de Reis, é a famosa cena em que o reino do norte toma o pescoção assim da Assíria e Deus acaba com o reino do norte. É o último rei do norte e puf, já era. A Assíria chega e acaba com Samaria, leva as pessoas, leva embora, traz um tanto de lá, leva os daqui para lá. Eles gostavam de fazer essa coisa, né? Pega o morador, leva para outro canto, e pega a gente da nossa terra e põe ali. Então isso está acontecendo aqui. E aí o meu é do verso 24 até o fim, até 41. E aí quando eu estava hoje, enquanto estava voando, está fazendo o quê? Nada. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar. Porque as coisas não acontecem assim, entendeu? A primeira coisa que eu prestei atenção aqui, fui vendo que o rei da Síria trouxe gente de vários lugares, gente que não temia o Senhor, e tarará, tarará. Aí uma coisa salta assim à vista: temor do Senhor, temer o Senhor, várias vezes. Eu assim, não parei ainda para montar a estrutura, mas isso aqui certamente vai ter alguma coisa muito a ver, porque existe uma confusão entre o que os outros povos acham que é temer ao Senhor, e existe o mau uso do que o próprio povo da terra acha que é temer ao Senhor, que não é nenhum e nem outro. O modo que eles achavam de temer ao Senhor, no caso do sacerdote que foi trazido de volta, que era de Samaria, que era do norte, era fazer rituais. Faça rituais, Deus vai ficar satisfeito com isso. Não. Ou o modo do povo da Assíria é assim: gente, o que precisa fazer para apaziguar esse Deus? Ou seja, ele está pensando em manipulação, ele não está pensando numa pessoa, Deus como uma pessoa, mas como uma força que pode ser manipulada em seu favor, que é muito comum, porque as pessoas pensam ou que Deus é pessoal, ou que Deus é impessoal. Quando ele é pessoal, eu me relaciono com ele, mas ele sendo impessoal, ele pode ser uma energia, uma força, mas sempre alguma coisa que eu manipulo. Nas nossas religiões brasileiras, nós temos um bocado disso. E se deixar a gente como evangélico, acaba fazendo isso. Que é, eu vou fazer algumas coisas, porque isso vai apertar um botão em Deus e ele vai fazer algo em meu favor. Aí fala assim, Deus é desse tipo não. Ele não faz esse tipo de barganha não. Se funcionou alguma vez, porque de vez em quando Deus dá mesmo para a gente tosca. É com ele, mas não acredite que Deus aprova o modo como você fez. Então vai ter muito a ver com o temor do Senhor. E aí então, como é que eu acho Cristo nessa história? Eu achei muito legal, porque tem um verso que provavelmente eu vou usar muito, que é quando ele vai falar, cadê? Estendido, mas o Senhor vos fez subir da terra. Aqui. O Senhor tinha feito aliança com eles e ordenara: não temereis outros deuses. Estou no verso 35.
nem vos prostrarei diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Agora pega isso positivamente para você dizer o que é. Ele está dizendo o que é para você não fazer, porque ele vai dizer: mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, a Ele temereis, a Ele vos prostrareis, a Ele oferecereis sacrifício. Então ele está dizendo o que é o temor, entendeu? E aí você fala assim: agora ficou facinho para mim. Por quê? Eu já conheço a história, eu já conheço Jesus Cristo que está em toda a Escritura, eu sei qual é o sacrifício que agrada a Deus. Eu sei quem o serviu perfeitamente. Eu sei qual foi o único que se prostrou corretamente segundo a vontade de Deus. E eu chego em Jesus, entendeu? Então eu tenho as coisas que são esperadas que sejam feitas. Eu não faço isso. Eu sei quem fez perfeitamente. Mas isso não é só onde está o Wally, né? Só achar Jesus e pronto. Ele fez perfeitamente e acabou. Não. Ele fez perfeitamente para cortar a ideia de moralidade, né? Para eu chegar assim, só pregando e falando assim: gente, nós temos que ser melhores. Nós temos que orar mais. Aí você vai todo constrangido para casa: eu não oro, não acordo de madrugada para orar. Meu Deus, aquele cara coreano falou que era para acordar de madrugada, eu não acordo de madrugada. Eu não gosto quando eles falam isso, mas tudo bem, é da cultura deles. Tá, gente, ninguém é obrigado a acordar de madrugada. Não se coloque lei onde não precisa. A sua vida já é difícil. Não fica colocando horário maluco para você não cumprir. Faz o simples. Ora quando você estiver acordado. Vai ser legal assim. E você vai aprender muita coisa. Então, para a gente não cair nessa do legalismo, né, ou moralismo, de que é impor um ensino e você sentir o peso de que eu não faço isso. Do Evangelho eu tenho que aprender sempre duas coisas de tudo que eu ouço da Escritura. Uma, eu realmente não dou conta. Duas, Jesus Cristo dá conta. E aí vem a terceira. Então agora eu posso fazer. Porque senão eu fico, não, eu vou tentar de novo, eu acho que agora dá. Não, isso é ilusão. Nós nunca conseguiremos. O único que conseguiu plenamente, perfeitamente, porque não é só conseguir fazer, é fazer certo. Aí você fala: então é demais, né? E achei que só fazer estava bom. É marido para a esposa, né? Depois de alguns anos você fala assim: bem, eu estou fazendo isso certo agora, né? Isso sim. Está faltando mais isso. Bom, enfim, não pergunte. Você vai ouvir. Então, assim, não é só fazer, é fazer perfeitamente. Agora piorou tudo, né? Aí você fala: não, então perfeitamente dou conta não. É isso mesmo. A primeira grande ideia de ser esmagado é essa: eu não dou conta. Mas eu tenho alguém que não só dá conta por mim, mas venceu e fez. E quer saber? Ele me chamou pelo nome e colocou na sua grande família. E ele disse: vai, faz. E aí mesmo com as suas imperfeições, você vai fazendo, na força do Senhor, vai ficando cada vez melhor essa história. Se eu não tenho Jesus Cristo nesse processo, eu só cobro de você: ore mais, sirva mais, se prostre mais. E aí você com o tempo vai virar o quê? Legalista, porque você vai se prostrar e falar assim: aquele ali não está ajoelhando direito. Eu estou aqui todo dia na hora, fulano não está. Sabe esse tipo de coisa besta, de fariseu contemporâneo? A gente é mestre nisso, a gente ama fazer isso. Por quê? Porque está faltando um pedaço do Evangelho. Cristo em toda a Escritura me livra disso. Então eu vou ler as coisas na Escritura, primeiro sabendo que é sobre Cristo, é sobre o descendente. Porque senão vai ser como os judeus leem Isaías 53, por exemplo. O servo sofredor é o povo judeu de hoje. Aí você fala: uai, peraí, vamos devagar, cara, que história é essa? Não. Eu lembro quando as torres gêmeas caíram em 2001, acharam um texto em Ezequiel das torres gêmeas. Cara, porque tem gente que acha que a Bíblia é horóscopo.
Ou Nostradamus, né, que fica falando do que vai acontecer, o que não vai. Cara, não me interessa se a China cresceu, não me interessa se os exércitos estão crescendo aqui e acolá. Nada disso interessa, porque você não foi autorizado a fazer essas conexões. Nós não temos autorização para dizer que isso é Escritura. A única coisa que eu tenho é a Escritura. E fazer as conexões em Cristo. Já é o bastante, viu? Se você aprende isso e faz as conexões em Cristo, já tem coisa para viver a vida cristã. Viva! E deixa os chineses chegarem. Não liga, eles vão tomar conta da sua vida, dos seus filhos. Mas e daí? Você vai ser crente em mandarim. Só isso. Não vai ser nada diferente disso. Às vezes o pessoal faz um alarde, né? Parecendo que agora é o fim do mundo, os muçulmanos vão tomar tudo. Não vão. Deus nunca deixou. Pode ser que a gente sofra? Certamente, não tenho dúvida disso. Todas as vezes em que há maus governantes, nós sofremos. E Deus tem deixado essas coisas exatamente assim. E Ele tem fortalecido o seu povo a sobreviver no meio disso tudo. E a minha tranquilidade é Cristo. É por isso que toda resposta de escola dominical é Cristo, né? Mas não é por causa de Jesus. Mas assim, se você parar para pensar, não tem outra resposta, mas esse é o começo da resposta. Por que não devo falar palavrão? Por causa de Jesus. Aí, espera aí, é um salto grande, eu sei. Eu não devo falar palavrão, porque palavrões são distorções que trabalham só com a área do agrião. Porque ninguém fala assim, vai tomar no cotovelo. Ninguém fala. Vai tomar no punho. Ninguém fala nada disso. Você só usa palavrões de certa região do corpo. E aquelas coisas que Deus criou para serem boas, você usa como distorção. Você usa em raiva. Aí você fala, então, só tem alguém que conserta esse olhar, que é Jesus. Porque foi Ele que morreu para vencer todos os pecados, foi Jesus. Então eu tenho que confiar em Jesus para desconfiar do palavrão. Porque não tem uma máxima, mas também, gente, esse palavrão eu reservei em casa, porque esse expressa bem, sabe? Esse aqui é tiro e queda. A gente não ouve isso. O que a gente está querendo dizer, a legenda é a seguinte, eu vou ler a legenda para vocês. A legenda é assim: o que eu estou querendo dizer é que existe uma expressão de raiva e de satisfação que só quando eu distorço as coisas é que fica adequado para mim. Se for do ponto de vista de Deus, Senhor certinho, Jesus fez tudo certo, e Ele dizendo, eu tenho só que confiar nele e não fazer isso, eu não fico satisfeito. Legenda maior, eu não fico satisfeito em Cristo. Não é menos que isso. Então, por isso que a resposta sempre é Jesus. Porque eu não fico satisfeito em Cristo, eu fico satisfeito com a minha explosão. Que resolve nada. Os filhos aprendem o quê? A ter medo. Vergonha nunca. Medo sempre. E não resolve. Não é à toa que no Novo Testamento é dito que a ira é um grande pecado. Ah, vai lá, vem esse pastor. Eu falei que era pecado. Então, entendeu o salto que eu fiz lá em Reis, onde provavelmente eu vou? Eu ainda não tenho certeza, mas eu acho que eu vou por aí, porque o texto está bem clarinho. Temor, temor, temor. Ele explica o que é o temor, que é o que eles não faziam, que é o que eu também não faço, mas é o que eu tenho que conclamar a igreja a fazer, no poder do Espírito Santo, que aplica a obra de Cristo, que venceu, e ele sabe o que é prostrar-se, ele sabe o que é servir. Então, aí eu acho o caminho. Sim, Brian Chappell disse. Ok? Querem fazer alguma pergunta até aqui? Ok. Gente, isso aqui era um teste, para saber se vocês enxergavam bem. Que horror! O pior é que eu mudei o texto, nem eu tenho esse texto.
Dá licença. Eles falaram assim, pega o microfone, pastor. Alô, alô? Alô, alô? Fala mais alto. Alô? Eu vou chegar para cá porque eu também não leio direito, tá? Gênesis prólogo pactual ou introdução pactual. Aí no bloquinho lei. No Antigo Testamento havia mediadores e o mediador Moisés que formou o povo da aliança e ele libertou o povo da escravidão do Egito, ok? No Novo Testamento eu tenho o mediador Jesus que forma um novo povo da nova aliança, libertos da escravidão do pecado. Ou seja, foi muito mais profundo, não é? Porque essas guerras que havia entre reis, juízes e tal, era guerra contra povos. Tem uma guerra que precisa ser vencida definitivamente, que é contra o pecado. É por isso que o cristão, ele não é como outras religiões que quer matar os outros. Não devia ser, pelo menos. De vez em quando a gente quer matar os outros, mas está errado sempre. Nós não queremos matar os outros porque eles entendem equivocadamente a Escritura, ou chamam Jesus de bicha, ou qualquer outra coisa. A gente não quer matá-los por causa disso. Por quê? Por que a gente não quer matá-los? Como outros querem matar se falar mal dos seus profetas. Não é nossa guerra. Deus está bem tranquilo de quem Ele é e o que Ele está fazendo. E eu não tenho como ficar defendendo Deus nessa história toda. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Então há um mediador que nos liberta da escravidão do pecado. Essa é a grande guerra. Eu não tenho que ficar empenhado, eu vou matar aquele vizinho que não acredita em Jesus. Fala assim, presta atenção, chega em casa, se olha no espelho. Aí o cara levanta para o espelhinho laranja dele, né? Não, não é disso que eu estou falando. Abre a Bíblia. A Bíblia é o espelho. Se olha no espelho. Quando você se olha no espelho na Bíblia, você... esse sou eu. Tem hora que você não quer mandar a Sansão para o quinto dos infernos? Meu Deus, Sansão, moleque, safado. Aí você vai na galeria da fé, o homem está lá em Hebreus. Que eu podia falar da fé de Sansão. Falou, meu Deus, eu não sou melhor que Sansão. Eu não sou, você não é. Mas tem hora que a gente acha que é. Essas são aquelas horas para você confessar pecado. Senhor, me perdoa, porque eu realmente me achei melhor que Sansão. Eu até achei que eu era melhor que Saul. Mas quantas vezes eu me pego pela estética das coisas? Estou preocupado com Deus, estou preocupado com a estética fique boa. E eu seria capaz de dizer para Deus, Deus, você parece ovelhinha para o Senhor. Mas e Deus falando, mas eu mandei matar. Não, mas eu separei para o Senhor, para agradar o Senhor. Então, agradar quem ouve a minha voz. Percebe? Loucura? A gente não é melhor que esses caras. Então, no Antigo Testamento, mediadores e mediador que formam o povo da aliança. Profetas. Os profetas contam a história do povo por meio de profetas, reis e sacerdotes, que eram, no Antigo Testamento, tipos de Cristo. Então, todo e qualquer, você tem que sempre prestar atenção nisso quando você lê a Bíblia, porque todo e qualquer profeta, sacerdote ou rei que tiver relevância na história, dá uma olhadona assim e fala assim, opa, deixa eu ver se ele está falando em nome de Deus aqui, se ele aponta para Cristo lá no futuro, que é muito provável. Mesmo reis maus, e fez o que era mal perante o Senhor, fez conforme Jeroboão, ou seja, a expectativa é que fosse um rei bom, minimamente como Davi, essa era a expectativa, mas não foi. Então eu tenho o vácuo de um bom rei, então eu tenho assunto para dizer. No Novo Testamento, eu tenho a história do povo por meio de profetas, reis e sacerdotes que imitam o antítipo Cristo. O tipo, no Antigo Testamento, aponta para o futuro. Jesus Cristo é aquele que cumpre todas as coisas. E ele tecnicamente é chamado de
contratipo, antítipo. Ele é aquele que cumpre o tipo, tá bom? Então, o antítipo é Cristo. Mas, a gente conhece a musiquinha, não conhece? Somos raça eleita, sacerdócio real. Não tem uma canção disso aí? Não tem? Nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou. Nunca ouviram? E eu não vou cantar também, não. Só o pastor Wendel canta aqui, entendeu? Eu estava só olhando ali, ó. Bom, enfim. Nós hoje somos reis, sacerdotes, profetas, em nome de Cristo, fazendo a mesma coisa ali. Em lugar de apontar para Cristo, o Cristo do futuro, eu aponto para o Cristo do passado, o Cristo da cruz. Então, nós temos várias ações sacerdotais, proféticas e reais. Todos vocês aqui são realeza em nome de Deus. Então, Rei Wendel, prazer, bom vê-lo. Então, todos somos aqui realeza. Não é esse negócio de Disney, princesa, não. Aqui é rainha mesmo, entendeu? Não tem negócio de princesa, não. É rainha para valer. É isso que nós somos. E para isso nós somos criados. Os gregos até tinham alguma razão. Nós somos criados para a glória. É que a glória para eles era bem... É só lembrar do nome. Lembrar que eu fui um bom guerreiro. Essas palhaçadas todas. Não, a gente foi criado para a glória. Mas para a glória de Deus. Então, nós continuamos a fazer e ser essas coisas, não é? Onde é que você estava? Não vou nem ver nada. É isso. Os escritos ou as cartas do Novo Testamento é para você pensar e viver a vida cristã. Claro, isso é um gráfico e é do Miles Van Pelt. Tem problemas aqui e acolá, porque não é tão quadradinho assim. Essas coisas acontecem já nos evangelhos. Tem várias dessas coisas da história do pacto em Gênesis. Tá, não é bem marcadinho assim, mas ajuda só a dar uma pequena organizada. Para você olhar esses livros e saber que é sobre o descendente. Só isso vai ajudar pra caramba. No caso dos profetas no Antigo Testamento, às vezes eles não vão nem usar a palavra descendente, vão usar a palavra servo. Então, às vezes eles usam servos no plural, mas a partir de um certo momento ele vai usar servo no singular. Porque ele foi movido pelo Espírito Santo a entender que é um. Ele não sabia quem era, mas haverá um servo. Então, ou o servo, ou o descendente, ou o filho, todas essas palavras são extremamente importantes para você pensar e ler e pensar. Jesus passou por aqui. Ok? Então é isso. Qualquer coisa, eu vou trocar, tá? Agora, quando se fala de Cristo em toda a Escritura, também, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1,3, no princípio era o verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Hebreus 1, 2 e 11, 3, o universo foi formado por Jesus, foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus, que é uma duplinha em Apocalipse, que acontece várias vezes. E Apocalipse, depois, Jesus se chama a palavra de Deus. Aí você fala, opa, que legal isso aqui. Esses versículos são muito legais, não são? Porque eles dão uma ideia de completude. Sabe, do Gênesis ao Apocalipse, Jesus é a palavra. Nem sempre foi do mesmo jeito. E agora o próximo gráfico é de Tarcísio de Freitas, que não é o governador. Não parece grande coisa esse gráfico, né? Eu faria melhor, mas foi o que deu. A palavra de Deus, ela foi falada e formou o mundo. Aquele tracejadinho já sabe, né? Queda, pecado. Depois dela ser falada,
ela é escrita. E eu coloquei um formato de lente, por quê? É por intermédio da palavra que você interpreta o mundo, por aquilo que Deus mandou escrever. Então teve o que ele disse no começo, depois teve o que ele mandou escrever. Então, e esse mandou escrever agora é por intermédio da palavra que você analisa todas as coisas. E depois vem Jesus, a palavra encarnada. Então, palavra, sempre palavra. A palavra falada, a palavra escrita e a palavra encarnada. Significa que tudo que Jesus disser, ou tenha dito, ou que dissera, escolhe aí o que você quiser, você vai ver, olhar e falar o quê? É a palavra de Deus. No mesmo nível da palavra falada, criadora, no mesmo nível da palavra escrita, só que agora a palavra é encarnada. Nós estamos depois desse processo que é palavra proclamada. Agora, palavra e Jesus, segundo Apocalipse, são uma coisa só. Assim como a gente fala espírito e palavra, que também não dá para você dividir. E aí você tem o quê? A palavra proclamada. E quando você proclama a palavra, você não remete mais as pessoas lá para Êxodo. Você está sempre falando de Jesus, a palavra de Jesus. Ou seja, ele se transforma naquela lente por meio de quem eu devo ver todas as coisas. Então Jesus, ele é a pessoa em quem eu devo crer, e Jesus é a pessoa por meio de quem eu devo enxergar todas as coisas. Ok? E depois, palavra falada, ela aumentou, mas ali tem um mundo recriado. Aê! Obrigado. Cria o mundo, recria o mundo. Eu comecei a gostar mais desse gráfico agora. E aí, na teologia, essas coisas têm um nome, não é? Essa criação boa, a queda e a redenção. Ok? Essa tríadezinha, ela também é importante. Por quê? Porque Jesus está em todas. Jesus, o mundo não foi feito sem ser por intermédio dele. Ele é o descendente para resolver a questão do pecado. Ele é a redenção realizada. Ele está na criação e na recriação do mundo. Ele é o cordeiro que abre os selos e é o cordeiro vencedor. Então você o tem de capa a capa na Escritura. Se você começar a pensar só em termos de palavra. Palavra falada, palavra escrita, palavra encarnada, palavra proclamada. Ok? Isso também ajuda. Essas coisas que eu estou colocando aqui, de um gráfico e agora com esse, é como se fossem fios numa bateia que você vai, uma peneira que você vai construindo. À medida que você vai construindo essa peneira, você não consegue mais olhar qualquer texto da Escritura sem ter essas peneiras no coração. E aí começar a olhar através disso. E aí você vai começar a fazer mais conexões do que você fazia. Os textos não vão ser só, não é a história de Saul, é a história de um rei que está tentando competir e ser o rei no lugar daquilo que Deus havia dito que ele faria, mas o povo escolhe. E você vê que ele tenta ser, aliás, ele não consegue ser aquilo que ele deveria ser. Então, não é só uma história de Davi vencendo o gigante ou derrotando Saul, mas de como que o rei segundo o coração de Deus, em qualquer época da história, é que vai reger todas as coisas. E como que um rei, não sendo segundo o coração de Deus, de como que ele vai fazer bobagens e enfiar os pés pelas mãos e começar a tomar decisões ele por ele mesmo. Ah, Deus diz, mas segura aí, dá para fazer assim. Opa! Nós não somos obrigados a ter amiguinhos assim na igreja.
Nós somos amigos das pessoas, mas a verdade de Deus é mais nossa amiga. É ela que dá vida. Ok? Aí, olha só. De costas. Na palavra falada, você vê Deus criando vida. Na palavra escrita, você vê ela sendo testificada e interpretada. Só que ela mata. Lembra desse texto na Bíblia? O Espírito da vida, a palavra mata. Aí a pessoa, então eu não vou estudar a Bíblia, porque a palavra mata. Aí você dá um pé da orelha assim, bem dado. Assim, não, você tem sempre que saber disso. A palavra de Deus te mata. É por isso que sempre dá nó no estômago quando você lê a Bíblia. Se você estiver sempre felizinho lendo a Bíblia, você está lendo errado. Não é possível ler a Bíblia e ficar feliz rápido. Você vai ficar feliz para sempre. Mas na hora não. Não dá para ler alguma coisa que é contra você. A lei, ela mata porque ela é boa. A lei mata porque ela é perfeita. É o próprio Cristo. E você não tem como sobreviver a isso, porque você é imperfeito. É por isso que ela mata, porque você é imperfeito. Só que na palavra encarnada, ele vai juntar o dar vida e matar, porque ele revela e interpreta, só que ele junta as avessas, né? Ele morre e pega a vida de volta. Então, assim, tem uma coisa histórica acontecendo aqui. Foi dada a vida, criada a vida. Vem um texto que te lembra que você está morto e morrendo e vai morrer. Aí você fala, Senhor, para onde irei? Essa devia ser a pergunta mesmo. A saída do Éden, vocês lembram essas reportagens de refugiado que tem por aí? Não é triste aquela história? Ou as várias histórias, é muito triste. A primeira história de refugiado é exatamente no Éden. E eles tiveram que sair do Éden, foram expulsos de lá, porque o que aconteceria se eles ficassem no Éden? O impuro habitando com o puro. O que todo mundo disse na Escritura? Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou ser consumido. Deus quer matar o ser humano. E ele está no encalço do ser humano e quer matar. Então, os seres humanos são os primeiros refugiados naquela história, que só vai mudar o status de refugiado quando ele se entender peregrino. Que agora você sabe que você está caminhando, não é mais que eu estou fugindo daquele que quer me matar. A palavra encarnada resolveu com a morte e ressurreição. E, aliás, quem é a verdadeira humanidade? Só há um, que é Jesus. Ele é a verdadeira humanidade. Todas as vezes em que Deus se arrependeu no Antigo Testamento, ele postergou. Ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora, e aí ele finalmente mata a humanidade. Para que você possa ser gente. Não é demais uma história dessa? Ele disse que ia matar a humanidade e ele matou a humanidade. Ele não nos matou porque não adiantaria nos matar. Porque a justiça dele não seria feita. Nós não éramos instrumentos dignos de receber sequer punição. É muito lixo, né, cara? Mas ele chega e fala assim, mas, ei, eu ergui você. E eu dei vida para você. Então ele reverte esse processo histórico. E ele morre e ressuscita. E agora, quando você proclama a palavra, você convida, interpretando essa palavra, porque você está afirmando o tempo todo, essa palavra dá vida. Você está anunciando o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição não é só para o último dia. O poder da ressurreição começa agora. Não é só naquele dia que seu corpo vai ficar incorruptível. O poder da ressurreição começa agora. Está aquele casamento medonho, só briga, briga, briga. Você não pensou hora nenhuma no poder da ressurreição? De que ele é potente o bastante para lidar com o seu casamento ou com a sua vida? Para vencer aquele pecado? De que o poder da ressurreição é real?
e que você não está se apropriando dele como devia, é chato ter um negócio poderoso nas mãos e não usar, não é? Você fala assim, por que você não usou essa faca que está aí? É mesmo. E eu aqui tentando cortar o bambu só no dedo. Por que você não usou a faca? É mesmo, estava disponível, né? Estava. Jesus fez disponível. Não é legal? E depois, a vida da gente é essa aí. Viver e interpretar a palavra de Deus, porque ela é vida. Alguma pergunta desse gráfico? Isso porque, pensando em palavra de Deus, tarará, parará. Sabe como é que eu estou me sentindo aqui? Ridículo. Vou te explicar por quê, Wendel. Porque eu fiz esses gráficos e eu falei assim, bom, do Miles Van Pelt, alguém já pode ter visto. Esse meu não. Mas, quem sabe faz ao vivo, né? Mas, se isso for ridículo demais, né? Eu falei assim, cara, todo mundo já sabe disso, escola dominical, pô. Né? Talvez. Mas eu tinha que trazer isso aqui, entendeu? Que eu achei que ia ser legal. Corre o risco de não ser, mas só me contem depois que eu sair daqui, tá bom? Espero pregar amanhã à noite, sorria e fala assim, ô Wendel, caramba, traz esse cara para isso? Ok? Bom, vocês não vão perguntar desse gráfico. O outro vocês já sabem disso, né? Jeremias falando da nova aliança que vem. Jesus falando que o cálice é o cálice da nova aliança. Jesus, é dito o escritor de Hebreus, que é mediador da nova aliança. E depois Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que, olha, ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. É aquele texto muito legal. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E é isso mesmo. Leu a Bíblia, morre. Por quê? Ela é contra você. Ela vai te dizer tudo o que você não gostaria de ouvir. Não é por isso que a gente não quer ler a Bíblia? Ou não quer falar com Deus? Eu já sei que ele sabe quem eu sou. E a parte mais legal, o Tim Keller tem uma frase que eu acho ela maravilhosa. Você é muito pior do que você pensa. É ótimo. Porque assim, tem uma hora que eu vou chegar e falar assim, verdade, reverendo, eu não valho nada. Aí você fala, fica tranquilo, amigo, você vale bem menos do que você acha que vale. Vai na fé, irmão, você não vale, olha, mas é bem menos do que isso aí. E isso, eu nem sei se você está disposto a confessar. Porque tem isso, né? Nosso orgulho não permite confessar tão fundo assim. Mas Deus sabe que é muito mais feio do que isso. Ele não é enganado. Mas ao mesmo tempo ele tem a outra frase maravilhosa que é, Deus te ama muito mais do que você jamais suporia imaginar. E aí, esse é um desenho bem simplex, que você pode encontrar nas casas do ramo por aí. E você tem uma sobreposição lá na aliança da criação com a do pacto com Adão. Depois Noé, Abraão, Moisés, Davi, a nova aliança. E também tem uma sobreposição com aquilo que é chamado de aliança de paz na Escritura. Em alguns lugares é chamado de aliança de sal. Mas, então, é o fim de todas as coisas. Ok? De novo aqui, criação, lá em cima. Criação, queda, graça, redenção. Na verdade, se eu pusesse um palitinho aqui, eu colocaria queda, redenção. A queda, redenção, você está olhando para isso o tempo todo. É o seu horizonte. Esse é o seu lugar de trabalho. Todo mundo sabe sair de casa, olhar, abrir a janela e falar assim, que droga, poluição, trânsito, gente, eu mesmo, eu não me aguento hoje, não é? Tem dia que a gente não se aguenta. E aí, ok, esse é o horizonte nosso de todo dia. Queda, redenção. Porque ao mesmo tempo que você vê esse mundo quebrado, quase não valendo a pena de viver, é que Deus aparece e dá vislumbres da glória dele. E você fala assim, rapaz, não é que mudou meu jeito de olhar o mundo, ele continua quebrado, safado e sem vergonha. Mas a graça de Deus
e o modo como Ele me alcançou e mostrou quem eu sou e quem eu agora sou nele, rapaz, não é que eu vejo tudo cor-de-rosa, mas as coisas fazem sentido em Deus. Não é a cachoeira que ficou maravilhosa, não é o trânsito que ficou bom, mas o modo de olhar para essas coisas por causa de Cristo faz toda a diferença. Então, o horizonte constante é de queda, redenção. Quando você esquece um pouco a redenção, não medita muito sobre Jesus, a obra dele, etc., você fica daqueles pessimistas insuportáveis. Ó dia, ó azar, tinha que ser comigo. De novo, sabia que não ia dar certo. Sabe essas coisas? Porque você está tão convencido que o mundo é quebrado, que você só vê coisa ruim. Tem a pessoa também que só olha a redenção, né? Ai, gente, que dia florido, lindo, os passarinhos cantando. Aí você já olha assim, cara, não, o mundo não é assim. De um jeito e de outro, não estamos certos. Nem pessimista, nem otimista. Realista em Cristo.